Minha saudação a todos os irmãos nessa noite, na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ler um texto que estava meditando e eu quero que você preste atenção, que a palavra de Deus ela é rica e ensinamento, e é bom a gente estar atento para nós aprendermos um pouco daquilo que Deus tem para nós. E nada melhor, irmãos, do que o próprio Jesus nos ensinando e nos mostrando, através da sua palavra, que Ele está pronto a nos ensinar e nos preparar para o tempo. Vamos ler João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, o versículo 36. Ele diz assim: Simão Pedro pergunta a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Amém? Vamos lá para o capítulo 18 e o versículo 10. Diz assim: Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que meu Pai me deu? Irmãos, o que você vê dentro desse texto que diante dos nossos olhos não dá certo aqui? O que você reparou aí? Diante da sua forma de entendimento, o que não está combinando aqui? O que tem de excesso aqui? Neste momento, nesse último texto que nós lemos. Então você observa que o Pedro, ele arranca da sua espada e corta a orelha de um soldado. Mas agora eu te pergunto: Pedro, um discípulo de Jesus, com uma espada? Pedro, um homem que foi chamado lá no princípio da caminhada de Jesus, após ele vir dos 40 dias de jejum, ele começa a sua pregação e se depara com Pedro e chama. E Pedro, sendo um pescador, ele larga o seu barco, ele larga as suas redes, ele larga a sua profissão e ele começa a seguir Jesus. Mas ele não deixa a espada. Ele não largou a espada. Você observa, irmãos, como tem atitudes nossas ou algo que nós estamos empenhado ou acostumado a fazer que é fácil largar, mas tem outros que parece difícil de largar. Não é assim? Desafio. Mas o que nos chama a atenção nessa trajetória de Jesus, Jesus sabia que Pedro carregava uma espada, pois afinal de contas, uma arma tão grande, do tamanho de uma espada, e era
a arma que eles usavam naquela época para o ataque ou para a defesa era como se fosse uma arma de fogo hoje, na cintura de um discípulo de Jesus. Durante esse período de caminhada, durante toda a obra de Cristo, toda a sua jornada, durante os milagres que Jesus fazia, durante os desafios que Pedro viveu, que ele foi um homem, podemos dizer, atrevido, de questionar muitas vezes Jesus e de se posicionar muitas vezes, tentando revelar para Jesus alguém que ele não era ainda. Quando Jesus disse que ele ia ser preso, Pedro foi o primeiro. Não vou deixar acontecer isso. Eu dou a minha vida por ti. Mas Jesus disse: Pedro, ainda hoje tu vai me negar. Ainda hoje tu vai me negar. Mas, irmãos, você observa que andar com Jesus, ou caminhar com Jesus, ou estar nesse caminho, muitas vezes, não quer dizer que estamos libertos de algo que carregamos, que faz parte da nossa vida, e que temos aquilo como um meio de ajuda, de defesa ou de ataque. Você observa que aquela espada para Pedro, ela teve um sentido naquele momento de usar ela. Você observa que muitas vezes na vida da gente, a gente carrega algo que parece insignificante. Não serve para nada, não significa nada, mas vai chegar um momento da tua vida que tu vai usar aquilo. Então você não vê em texto algum, durante essa caminhada, mencionar a espada que Pedro carregava na cintura. Mas o que estava agora, irmãos, diante de Pedro, uma prova daquilo que ele acabou de falar há uns minutos antes, há um tempo antes: eu dou a minha vida por ti. E a gente tem ouvido muito, porém entendido pouco a palavra. Muito pouco entendimento. Então, quando você observa que tempo é esse, que momento era esse, era um momento já se encaminhava para a obra final de Cristo, a realização, a conclusão, a consumação de uma obra, aonde ele estava agora, irmãos, para beber o terceiro cálice, que era o preço mais alto. É tanto que antes dele beber esse cálice, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, quando ele disse que Pedro não tinha condições de seguir ele, porque ele sabia que o cálice era muito amargo, só ele poderia beber. Você observa, irmãos, que na vida da gente, nós vamos caminhando também para uma conclusão da jornada. E é exatamente nessa conclusão da jornada que vai ser declarado quem somos. Quem realmente somos. Não é o que muitas vezes estamos anunciando. Não é muitas vezes aquilo que refletimos. Porque o verdadeiro valor, ele está dentro de nós e não fora. Então você observa, irmãos, que em momento algum você vai encontrar Jesus apontando a espada que Pedro carregava. Mas por que Jesus não fez isso? Você observa que dentro de uma formação nossa, que a gente se formou dentro de um conhecimento religioso, nós éramos proibidos
de usar coisas externas. Tira isso, tira aquilo, tira aquele outro. Agora, por que Jesus não questionou isso na vida de Pedro? Sendo que não tinha como não ser notado uma espada em Pedro. E no momento, irmãos, ele arranca aquela espada e ele fere um dos soldados. Agora, não adianta, irmãos, Jesus falar para Pedro: tire a espada da cintura, porque a espada ela não estava só na cintura de Pedro, ela estava no coração de Pedro. Você observa que muitas coisas nossas na vida são carregadas aqui dentro do coração. E se nós não abrir espaço, irmãos, nós vamos viver uma vida carregando armas dentro do coração. Dependência daquilo que fomos, pela qual muitas vezes fomos formados. Você observa que no momento exato e no momento preciso, o que se manifestou? O homem Pedro do passado. O homem que caminhava com Jesus. O homem que disse que defenderia Jesus. O homem que fez proposta para Jesus, dizendo: se é tu, quando Jesus aparece sobre as águas, dá uma palavra e eu irei até ti. Então, irmãos, tu viver experiências, tu viver milagre, não quer dizer vida transformada. Entenda isso. O milagre na nossa vida, muitas vezes, ele nos leva a testemunhar, a falar da obra de Cristo. Mas o que Cristo veio fazer em nós não é curar um corpo somente. É transformar um homem de dentro para fora. É com que nós, irmãos, arranque do coração esta velha dependência de tantas coisas que nós vivemos dentro do nosso conceito de vida. Você observa, irmãos, que não adiantava o Pedro tirar a espada da cintura se o homem valente, se o homem atrevido, podemos dizer assim, ainda estava dentro do Pedro, ainda estava no coração do Pedro. Mesmo ele acompanhando, mesmo ele andando com Jesus, ele carregava dentro de si a velha natureza, o velho homem. Mas aonde é que ele cai em si, irmãos? E que momento difícil é esse, que muitas vezes, por não dar crédito à palavra, por não nos render a ela, somos confrontados em momentos difíceis, que causa um confronto inesperado na nossa vida. Jesus, ele anuncia, ele avisa a Pedro, dizendo: tu vai me negar, homem. É como Jesus está dizendo: Pedro, eu te conheço. Não é as tuas palavras que me fazem te conhecer, não é tu andar comigo, mas eu conheço o íntimo teu, eu conheço a intenção, eu conheço dentro do teu coração, Pedro. Então tu não pode me seguir, homem. Irmãos, para nós seguir a Cristo, tem que haver uma transformação de dentro para fora, em atitudes, em ações, e nos livrar das dependências, das seguranças, dos meios que nós criamos como defesa nossa. Você observa assim que, tem pessoas
que basta um cutucão, basta um pisão no pé, basta uma contrariedade e a espada está na mão. E já tem uma orelha no chão. Tá vendo? Mesmo sendo ou dizendo que é cristão, mesmo testemunhando da obra de Cristo, mesmo falando dos milagres que Jesus fez, mesmo tendo experiências com Cristo, mas dentro do coração ainda carrega a natureza velha. Ainda depende disso. Ainda ele precisa de algo para contar com a sua defesa ou com o seu ataque. Então, irmãos, o poder de Deus manifestado em nossa vida não é por força e nem por violência, mas é pelo poder da sua palavra. O que isso está nos declarando e nos instruindo na noite de hoje? Que quando nós limpar o nosso coração de todas essas coisas que vivemos agarrado, é que então repousará sobre nós o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, irmãos, é uma autoridade, é um domínio, é um poder incalculável que você não sente medo de nenhuma ação contra ti. Olhe bem, quando vieram os soldados para prender Jesus, ele não se escondeu, ele não mentiu a sua identidade, ele não perguntou por quê, ele não questionou, mas o que eu fiz de errado para vocês querer a minha prisão? Ele disse: a quem procurais? A Jesus Nazareno. Sou eu. Este é o poder sobrenatural de Deus na vida daquele que tirou a espada do coração. Está vendo, irmãos? Que o problema nosso não é o que carregamos na cintura, não é o que carregamos nessa matéria do corpo do lado de fora, mas é o que tem dentro do coração. É o que tem aqui dentro. E aqui dentro, irmãos, Jesus conhece. Então Jesus não vai questionar você por carregar uma espada na cintura, como ele não questionou Pedro. Jesus não vai questionar você por usar coisas que muitas vezes alguns sistemas religiosos condenam. Jesus não está nem aí. Por quê? Não adianta você tirar do corpo, não adianta você tirar dessa matéria se o que destrói você, o que separa você de Cristo, está dentro do coração. Está lá dentro. Entenda, irmãos. Então, quando nós dependemos disso, quando a nossa segurança está na dependência de armas, ou de ações, ou de raiva, muitas vezes dentro do coração, se pela espada você fere, pela espada você será ferido. Então, o que o Senhor está ensinando aqui, irmãos, é que Pedro precisava ainda de ter um encontro com ele mesmo e saber, diante de um grande desafio, que ele não é nada. Que ele não era nada. Irmãos, você está entendendo? Mas quem era esse discípulo? Quem era essa pessoa? Um discípulo de Jesus. Mas ele ainda se achava. Ele ainda
se orgulhava da sua força, da sua coragem. Ele ainda questionava Jesus: tu não pode morrer. Não é assim? Você observa, irmãos, que a nossa vida, muitas vezes, consequências duras vêm sobre nós por querer questionar acontecimentos. Por que isso? Não pode isso. Como Deus está permitindo essas coisas? Não é assim? Porque este mal sobreveio, não pode vir. Então nós temos uma posição e queremos que essa posição esteja acima daquele que é. Como Pedro estava dizendo: eu vou te defender. Eu vou lutar por ti, ninguém vai tocar em ti. Então, irmãos, o que Pedro estava declarando neste momento? Eu caminho com Jesus. Eu ouço os ensinamentos de Jesus. Eu vejo as obras de Jesus. Eu contemplei os milagres de Jesus. Mas eu, Pedro, não conheço Jesus. E aí? Eu não conheço Jesus. Porque se ele conhecesse Jesus, ele descansava diante da situação. Ele sabia, irmãos, que aquele homem era além do que um homem simples, natural, que estava na terra. De um poder incalculável, de uma autoridade, e que veio para resgatar uma unidade debaixo de uma condenação. Mas agora, a nossa mente, irmãos, ela nos confunde muitas vezes. Você observa que toda a nossa ação, ela é envolvida muitas vezes pela violência, pela dependência de armas, de tantas coisas criadas. E a ação de Jesus, ela foi totalmente diferente de qualquer ação do homem. Como agora ele torna um meio de libertação para a humanidade, como agora ele paga um alto preço, como agora ele vence o maior inimigo que poderíamos ter. Como ele enfrenta isso apenas rendendo-se. Como ele derrota o inimigo entregando-se. Por isso, irmãos, que é tão difícil entender as coisas do reino. Ou não é? A gente busca tantas coisas para ser reconhecido, para que o nosso nome seja exaltado. E Jesus disse: não, não é dessa forma que eu quero. Aquele que se humilhar, eu, o Senhor, vou exaltar. E aí? Aos nossos olhos está errado? Ou não está? Está tudo errado. Está tudo errado, irmãos. Porque nós queremos resolver as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Há uma ansiedade muito mais agora no coração do homem. Entendeu, irmãos? Que a ansiedade, a pressa, ela está diminuindo o tempo de vida teu. Então Pedro, na ansiedade de querer resolver uma questão que nem ele estava entendendo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você decidiu seguir a Jesus, se Jesus mostrasse para você os caminhos que levam a Ele, você nunca seguiria Ele. Você nunca seguiria Jesus se Ele mostrasse para você. Você quer me seguir? Então olha o caminho que tu tem que andar.
Irmãos, o caminho que nos leva a Cristo é um caminho de perdas, de confrontos, de guerras. É um caminho de deserto, de muitas vezes só, e é só nesse caminho. Mas é um caminho de fortalecimento, é um caminho pela graça, é um caminho de sustentação, de transformação, de revelação dos valores internos. Dos valores internos. Então, irmãos, de repente, esse homem tão valente, com a espadinha na cintura, vendo o seu mestre preso, vendo Jesus se entregar, e aí ir para os questionamentos com aqueles homens, ele observando de longe. Talvez a mente, eu creio que a mente do Pedro entrou num maior conflito agora, mas há um poder nesse homem. Por que não se manifesta? Há um poder, irmãos, muitas vezes Jesus vai se calar diante da tua situação para trabalhar no teu coração, para trabalhar na tua vida. Aquele momento, irmãos, era um momento que Jesus estava sendo preso, Jesus agora estava sendo chicoteado, Jesus estava nas mãos do império, dos homens, dos doutores, com seu coração cheio de maldade, e Pedro sem entender. E agora vem a parte mais difícil: negar o amigo, negar o mestre, negar o companheiro de caminhada, negar aquele que há pouco tempo ele estava declarando com as suas palavras: eu dou minha vida por ti, eu dou minha vida por ti. Irmãos, quantas pessoas disseram isso para Jesus? Se tu agir dessa forma, eu dou minha vida por ti, eu entrego minha vida a ti. Será? Será, irmãos? Nós não temos essa condição. Mesmo o valente, mesmo o corajoso, ele nega Jesus. E ele sai do meio daquele povo que estava dizendo: tu é um deles, tu é um deles. Eu não sou um deles. De repente, abordado de novo: não, tu tem o jeito dele, tu tem as características dele. Não sou, não conheço. E começou a se desmanchar agora o velho Pedro. Está vendo? Que muitas vezes reclamamos das pressões, dos confrontos, mas é nessas horas que vai cair as máscaras. Carregamos, que vai ser revelado realmente quem somos. Agora estava ali a verdadeira identidade daquele homem: falho, miserável, covarde. Que a sua espada, que a sua força não somavam de nada naquele momento. E pela terceira vez ele é abordado. E ele nega. E aí, irmãos, toca lá
toque da troca de guarda, que não é o galo que canta, mas é o toque galício que eles chamavam, uma trombeta que tocava para ver a troca da guarda romana. E quando troca aquela trombeta, Pedro cai em si. Jesus disse: tu vai me negar ainda hoje, Pedro. E ele observa o olhar de Jesus. E não era de condenação. Era dizendo: está nascendo um novo homem. Está nascendo uma nova criatura. Está nascendo um novo Pedro. Está vendo, irmãos? Eu não sei se há algo no teu coração. Eu sei que você carrega, mas Pedro carregava. Você diz assim muitas vezes: a hora que Jesus falar comigo, eu deixo, eu paro, eu solto. Jesus não vai falar com você. É uma decisão sua. É uma escolha sua. É uma atitude, irmãos, que precisa ser tomada por nós. A mudança dentro de nós tem que partir de dentro de nós. A transformação da nossa vida tem que partir de nós. Se nós queremos caminhar com Jesus, vamos arrancar de dentro do nosso coração as espadas que muitas vezes estão prontas para ferir, estão prontas para atacar, estão prontas para destruir, para trazer sequências ou dor ao nosso irmão, ao nosso semelhante. O Pedro corta a orelha de alguém que tinha um sonho. Jesus sabia do sonho daquele soldado. E ele não poderia, para realizar o sonho, ter uma marca no seu corpo. Nem uma cicatriz agora. Era algo que vinha de família, de nascença, um desejo no coração. Por isso que Jesus pega a orelha e restaura sem marca e sem sinal. Realiza o teu sonho. Está vendo? Jesus conhece o teu coração. E assim como aquele momento que Pedro estava enfrentando, está chegando também um momento para nós enfrentar. Mas, irmãos, onde está a tua dependência? Onde está a tua confiança? Onde está a tua segurança? Aonde você acha que está seguro? Entenda isso. Se Deus, irmãos, não estiver aqui dentro, estamos perdidos. Se a autoridade, se o poder de Deus não estiver na nossa vida, não tem como escapar de um sistema muito mais argiloso do que o sistema de Roma da época. Não tem. De uma tecnologia que ela já invadiu tua vida, tua casa, que ela está do teu lado 24 horas, te ouvindo, te vigiando. De um sistema muito bem montado para rastrear você, ou até para influenciar você no que você pensa, nas ações, nas atitudes. Você observa uma coisa, faça um teste, pensa em adquirir algo, só pensa em adquirir, pensa. Eu preciso adquirir algo.
E amanhã abra o teu Face para ver se o que tu está pedindo, pensando em adquirir, não tem inúmeras ofertas aqui. Faz isso. Pensa só. Preciso comprar algo. Vai pensando. E amanhã tu abre o teu Face para ver se não vai estar chovendo de oferta dentro daquilo que tu quer. Então há um controle, irmãos, que está vindo aí e só vai se manter livre aquele que tiver a presença do Espírito Santo, a autoridade de Deus. Esses estarão debaixo da mão do Senhor.